Bom dia, meninos! É muito importante assistir às aulas da tia sempre com o livro em mãos. Por que o livro em mãos? Porque é através do livro que vocês vão acompanhar a aula, marcar no texto que a tia falar. Então, por isso que é importante acompanhar a aula sempre com o livro do lado, porque facilita o estudo de vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto novo. Então, prestando atenção no nosso conteúdo, pegue o livro e coloque do ladozinho, para quando a tia falar a página, vocês já estão com o livro do lado. Então, acompanhe a aula sempre com o livro, certo? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre a Amazônia, sobre o bioma amazônico. Bom, pessoal, no dia 5 de setembro é comemorado, é celebrado o Dia da Amazônia. Nada mais justo, né, para esse bioma que é um dos mais importantes, não só para o Brasil e para o mundo. Vamos começar pensando, né, já que nós vamos falar de Amazônia, do que é um bioma, certo? Olha só, acompanha aí comigo. Segundo o IBGE, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Portanto, existem vários tipos de biomas no mundo, né, e no Brasil, e claro, o bioma amazônico é um dos que tem maior destaque. O bioma amazônico, ele se estende por vários países da América do Sul. Dá uma olhada aí no mapa. Você vê além do Brasil, né, a ocorrência de Amazônia na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela e nas Guianas. No caso do Brasil, né, onde a maior parte da floresta se concentra, é o maior de todos os biomas brasileiros. Ocupa cerca de 40% do território nacional, só para você ter uma ideia. E ela fica ali concentrada nos estados da região norte, mas avança também para os territórios do estado do Mato Grosso e do Maranhão. Toda a área de Amazônia, de floresta amazônica dentro do Brasil, queridos, é chamado de Amazônia Legal. Quer dizer, está sobre o poder, a soberania do governo brasileiro. E para conhecermos um bioma, é preciso conhecer os seus aspectos naturais marcantes. No caso específico do bioma da Amazônia, ou bioma amazônico, nós precisamos ter conhecimento acerca do tipo climático, dos solos, da hidrografia e, claro, da vegetação, que é o aspecto mais marcante da paisagem. Vamos a eles. Vai acompanhando aí, hein? Quando a gente fala em clima da Amazônia, nós estamos nos referindo basicamente ao clima equatorial. Este é o clima predominante da região da Amazônia. Como é que é a caracterização desse tipo climático? São altas temperaturas e altos índices de chuvas ao longo do ano. É o famoso clima quente e úmido, certo? Esse é o primeiro ponto. Outro elemento extremamente importante, os solos. Diferente do que muita gente pensa, os solos da Amazônia são solos pobres em nutrientes. São solos muito profundos, né, porque passaram ali por intenso processo de formação graças a essa alta umidade, mas em termos de nutrientes não são bons solos. Agora, como é que esse solo consegue sustentar aquela floresta tão exuberante? Por conta da própria floresta. É uma quantidade absurda, enorme, de matéria orgânica que a própria floresta lança sobre a superfície do solo todos os dias, né? Ininterruptamente. E essa matéria orgânica acumulada é que garante a sobrevivência da própria floresta. Interessante, não? Inegavelmente, um dos aspectos naturais que mais chamam a atenção na Amazônia é a hidrografia. Não dá para a gente passar olhando para a Amazônia sem olhar com olhos muito curiosos sobre a bacia hidrográfica daquela região, né? Dá uma olhada aqui no mapa para você ver, comparativamente, o tamanho da bacia hidrográfica da Amazônia, que está em verde, em relação às outras bacias hidrográficas do Brasil. É muito grande, né? São 6 milhões de quilômetros quadrados de uma bacia hidrográfica que é simplesmente a maior do mundo.
Só para você ter uma noção, a cada segundo, os rios amazônicos lançam 175 milhões de litros d'água no oceano. E esses rios que correm para o Atlântico, né, eles apresentam a chamada drenagem exorreica, ou seja, rios que correm direta ou indiretamente para o mar. Ao desaguar no Atlântico, a área é tão grande que ali gera-se inclusive uma ilha, né, a ilha de Marajó. Essa abundância de água doce, claro, né, abastece as cidades, abastece as indústrias da região, abastece sistemas de irrigação, mas além disso, a bacia hidrográfica amazônica é amplamente utilizada para a produção de energia elétrica e também ela serve como importantes vias de transporte. Sabia que a maior parte das grandes cidades da região norte, da região da Amazônia, são interligadas através dos leitos dos rios? É a região no Brasil, inclusive, que mais utiliza o transporte fluvial para o transporte de pessoas. É muito comum naquela área. Então, esses rios têm uma função social também muito importante, né? Além das funções clássicas que todos os rios em quaisquer lugar do mundo vão apresentar. Bom, queridos, e chegamos à vegetação. Né, o fator mais chamativo da paisagem. Quer dizer, quando se a gente olhar para a região da Amazônia, o que nós vamos ver, né, o que vai nos saltar aos olhos? A vegetação. A vegetação é um dos elementos mais importantes dentro de um bioma. E no caso específico da Amazônia, pela sua exuberância, de fato é um elemento muito marcante. A floresta equatorial amazônica é a maior floresta equatorial do planeta. Ela, aqui no Brasil, como eu já disse, né, representa uma parte gigante do nosso território e ela vai apresentar as seguintes características. Não esquece não. É heterogênea, né, isso porque é formada por muitas espécies. Pra você ter uma noção, são mais de 16 mil espécies só de árvores conhecidas pelos estudiosos. E ainda sabem esses estudiosos um número ainda muito grande que não é catalogado, que ainda não é conhecido. É uma floresta densa, ou seja, aquela clássica floresta de mata fechada. Ela é perene, então ela não desaparece ao longo do ano, ela praticamente não se modifica em termos fisionômicos ao longo de um ano, né? E ela também é chamada de latifoliada, que é uma característica aí da biologia para designar espécies que apresentam folhas grandes, folhas largas. Embora ela não seja o pulmão do mundo, todo mundo sabe disso, né? A Amazônia é responsável pela geração de aproximadamente 20% do oxigênio total do planeta. É muita coisa. E se nós associarmos a floresta, né, a presença da floresta ali naquela localidade, junto com a Cordilheira dos Andes, a presença da Cordilheira dos Andes na América do Sul, e a umidade que vem do Oceano Atlântico, esses três fatores em conjunto, combinados, geram os famosos rios voadores, né, uma quantidade incrível de umidade gerada ali na região da Amazônia que acaba circulando por outras partes da América do Sul, impedindo até a formação de desertos nessas faixas latitudinais. Bom, queridos, é claro que também não dá para falar sobre a Amazônia, né, além de considerarmos esses aspectos naturais da floresta, não dá para a gente falar sobre ela e não considerarmos o seu desgaste. Essa grande preocupação, não só do Brasil, mas do mundo todo em relação à floresta, tem sentido. A Amazônia é uma das áreas mais desmatadas hoje no planeta. E esse processo de desmatamento, né, de devastação, está diretamente ligado à expansão da agropecuária na região, lavouras comerciais e pastagens, né, para a criação de animais, e também por atividades mineradoras. O mundo todo olha para essa questão da Amazônia com muito carinho, né, e é uma atenção geral. Você quase nunca assiste, por exemplo, um noticiário ou lê um jornal sem ler ou ver uma notícia a respeito do desmatamento. Até porque o Brasil sempre manteve índices altos de desmatamento. Mais ou menos ali pela década inicial dos anos 2000, é que esse desmatamento começa a entrar em queda, mas, infelizmente, percebe-se que a partir do ano de 2017, esse desmatamento está voltando, né, esse processo de aceleração. Ele está crescendo. E hoje, a preocupação mundial em relação ao desmatamento da floresta equatorial, ela envolve elementos econômicos, elementos políticos. Quer dizer, não é só um problema do Brasil, acaba sendo um problema mundial. Né? E o Brasil, obviamente, precisa, na qualidade de detentor da maior parte da floresta equatorial da América do Sul, garantir que essa devastação seja freada.
né, que ela não avance tão rapidamente como está acontecendo, até para que a nossa economia não seja afetada. Uma vez que muitos países e empresas ao redor do mundo mantêm uma postura de sustentabilidade e exigem que os países tenham políticas cada vez mais rígidas em relação ao meio ambiente.